Oi, gente, hoje eu queria partilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, de como que a gente conseguiu reduzir consideravelmente o uso dos eletrônicos aqui em casa. Primeiramente, o que eu gostaria de dizer é, tô passando aqui o que deu certo, não quer dizer que vai dar certo aí com vocês, mas pode ser que ajude em alguma situação e colabore. Se vocês tiverem dicas, deixa aqui os nossos comentários pra gente, né, ir trocando informações, trocando experiências com outros pais. E então, assim, o que a gente tem de dado hoje? A OMS, ela recomenda que as crianças até 2 anos não tenham acesso a telas e após esse período apenas 1 hora diária. Então, a gente tendo em vista esse período, eu queria falar como era antes e como foi o processo e como é hoje. Antes a gente fazia o quê? Toda vez que a gente tinha que sair, precisava do Joaquim ficar quieto, ou tinha que comer e ele precisaria estar ali sentado, quieto para comer, ou tendo alguma situação onde a gente precisava de estar aguardando, estar em um consultório esperando para ser atendido, a gente dava o celular. Então era assim, era a forma mais fácil e prática, né, que a gente tinha ali em vista, principalmente porque quando ele era mais novinho, a gente colocava aquelas musiquinhas para ninar e aí ele ficava vendo as coisas caindo, tinha uns aplicativos e ele teve acesso muito cedo aos eletrônicos. E segundo, que conforme ele foi apresentado a isso, né, se criou-se uma rotina. Então, onde ele estava ali mantendo atenção, cores vibrantes, musiquinhas que chamassem atenção, ele ficava quieto, então a gente deixava e ficou, era uma situação muito cômoda, muito fácil, né, de entreter ali ele, que tem um nível de energia considerável, sempre teve. Então, eu falo assim, meu Deus, é a forma que eu tenho de conseguir fazer alguma coisa é dando o celular. Era a situação que a gente tinha antes. E depois a gente veio o diagnóstico do autismo e a gente foi lá e a gente começou a criar estratégias para ajudá-lo. Até, na verdade, um pouco antes do diagnóstico e antes da gente pensar no autismo, eu já tinha começado a buscar algumas formas dele estar fazendo alguma atividade onde eu não desse ali o celular. Principalmente porque a linguagem dele estava atrasada, então a minha preocupação de início ele precisa de falar, então eu lembro que eu investi em livros que tivessem gravuras, e eram livros às vezes menores, então eu colocava na bolsa, eu carregava e ali eu fazia falava com ele o que era e a gente fazia uma nomeação, né, de o que é isso, o que é aquilo. E aí ele tava ali treinando a linguagem, mas frequentemente a gente dava era o telefone mesmo, na hora do almoço, principalmente. Então, assim, depois que veio o laudo, a gente começou a buscar mais informações, porque até então a gente nem sabia, né, dos prejuízos que poderia causar aí os aparelhos eletrônicos. E aí a gente foi e começou a redução, né? Nossa, a gente teve orientação de estar reduzindo os eletrônicos a 1 hora também. E o que eu falo? Primeiramente, que não é de um dia por outro, é um processo. Então, a gente pegou e começou a observar o que chamava a atenção do Joaquim. E esses objetos que chamavam mais a atenção dele, eu comecei a retirar, guardar e apresentar só nos horários que eu antes apresentava as telas. Então, assim, geleinha, ele sempre gostou muito daquelas gelecas. Então, eu carregava dentro da bolsa geleca para esses momentos. Então, se ele gostava, então eu só apresentava naquele momento para não dar o telefone. Livros, igual eu já falei aqui, a gente sempre carregou.
esses brinquedinhos onde tem pergunta e a criança tem que responder conforme a idade. E uma coisa também bem interessante de se fazer foi livrinhos que tinham canetas onde ele escrevia, aqueles livrinhos que a gente apaga e a criança pode escrever novamente. Isso também contribuiu muito para o processo de retirada. E aí o que acontece? Hoje a gente tem um modelo, o Joaquim é um Joaquim diferente. Então a gente tem uma rotina intensa de atividades diárias, onde que geralmente durante a semana ele nem pega no celular ou liga a televisão. Ele normalmente passa a semana toda sem ter acesso a nenhum eletrônico, porque não faz falta. A nossa rotina é tão assim intensa, e quando ele não está fazendo alguma atividade ou a gente não está fazendo alguma intervenção, eu incluo ele nas tarefas, nas tarefas aqui de casa. Então eu consegui fazer de uma forma que eu incluísse ele em tudo. Então, se eu tô fazendo um almoço, eu falo, Joaquim, vamos colocar a mesa pra mamãe? Aí ele vai lá, pega o prato, coloca o prato. Eu falei, agora o que tá faltando? Que a gente inseriu ele nas atividades de vida diária, ele tá ali aprendendo e ele não tá ali sentindo a falta do eletrônico. Então, a gente fala assim, nossa, mas você consegue ficar a semana toda sem? Nós conseguimos ficar a semana toda sem e ele não faz falta. Às vezes ele até fala, ah, mãe, eu posso. Aí quando ele tá muito cansado, eu vejo que às vezes chegou da escola, ele não quer brincar, aí deixa ele ver um pouquinho a televisão e depois a gente já tá ali fazendo uma outra atividade. Acabou que se tornou, foi de uma forma que não foi pesada. Ele não sentiu tanto, porque a gente começou a fazer a troca aos poucos, muito sutilmente, e por coisas que ele gostava, e é onde a gente dá ali a atenção que ele necessita. E hoje eu carrego menos kits, então eu tento aproveitar o que eu tenho no local para interagir com ele. Então, às vezes a gente almoça muito fora por conta das rotinas. A gente vai lá, o que eu tenho na mesa? Eu tenho um saquinho de açúcar, um saquinho de sal. Ah, Joaquim, com qual letra que começa a palavra bola? Aí ele vai lá e faz um B com saquinhos ou com palitinhos. E a gente foi criando e inserindo ele, a gente foi estimulando, né, ele de uma forma totalmente assim, eu vou falar naturalística, né? Porque a gente usa ali o que tem, o que nós podemos fazer com isso? Ah, eu não tenho palitinho, ah, não, mas eu tenho terra. Igual esses dias a gente saiu e não tinha nada no local. Falei, tem um palitinho e tem terra, então vamos fazer aqui um jogo da velha? E ali a gente vai criando situações e aonde a gente dá a nossa atenção para eles, fica tudo muito mais fácil, porque às vezes a criança, a gente geralmente dá o telefone porque a gente não pode dar atenção. E eu sei como que a rotina é puxada, a gente, às vezes trabalha, estuda e não é fácil conciliar ali o tempo todo, diante da criança, tá brincando e ficando por conta, mas tem como a gente ir treinando eles também para estarem brincando sozinho, em alguns momentos brincando de uma forma funcional ou dando atividades direcionadas em determinado momento que vocês não tiverem aí a oportunidade de estarem fazendo alguma brincadeira com a criança. E dessa forma, a gente vai aí gerando uma falta de interesse mesmo pelo aparelho. É importante falar também que o meu celular, ele não tem nenhum aplicativo de criança. Ele tem, minto, ele tem um aplicativo de criança e eu tenho um aparelho mais antigo, ele apareceu aqui, ó. Eu tenho um aparelho mais antigo, onde que eu coloquei alguns aplicativos. Ele tá falando que tem um canarinho lá, viu, gente? Que agora a diversão dele é ver passarinhos. Mamãe já tá terminando. E aí o celular lá tem um aplicativo, e nesse aplicativo, tem os aplicativos, mas esse celular fica ali guardado. Ai, meu nem lembra Deus. que tem. Demora Então, demais. isso também é uma forma deles não estarem pegando o nosso telefone toda hora. É isso, gente. Eu não sei se eu falei tudo, porque meu tempo tá muito corrido com ele dentro de casa, mas eu espero que tenha contribuído de alguma forma. Até a próxima. Tchau, tchau.